quem eu sou muda a crença de identidade. Então eu tenho uma crença de identidade entre quem eu sou, que é uma das mais importantes da nossa vida, tá, gente? Quando a gente estuda desde física quântica até sobre desenvolvimento pessoal, sobre mudança de comportamento, o ser humano parte sobre quem ele acredita ser. Ou seja, quando eu olho, eu vivo demais no futuro para quem é um ansioso, até mesmo para quem é depressivo, que vive no passado, porque a gente tem dois modelos diferentes aqui. Eu tenho quem vive lá no futuro, e aí tu vive com uma ansiedade porque tu começa a contar histórias, né, para ti mesmo, e eu tenho quem vive no passado, que é aquela pessoa que está presa a um acontecimento ou alguma lembrança do passado. E por que a gente se perde? Que geralmente a gente não sabe exatamente quem a gente é. E por não saber quem a gente é, a gente também ah, não consegue entender a capacidade que a gente tem. A gente para de ver as nossas coisas boas e para de entender, só consegue olhar os nossos defeitos, a gente não consegue olhar nossas qualidades. E hoje eu vou falar exatamente disso, que é a lei da polaridade, né? E a lei da polaridade diz que, antes de eu falar da lei da polaridade, antes de eu entrar na aula, senão eu já vou engajando as coisas, eu já vou falando pra vocês aqui e não vou deixar, e vou deixando os exercícios pra trás. Olha, eu consegui botar a música aqui. Como é que tá o volume dela? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá legal? Tá legal? Então tá bom, então. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar esse livro aqui, ó. Bom dia, olha só. Pessoal, eu quero que vocês escrevam aqui. Eu vou mostrar um objeto aqui pra vocês. Eu quero que vocês me digam que cor é. Qual é a cor? Descrevam ele pra mim. E aí, podem colocar aí. Qual é a cor? Qual é a cor do livro? Tá travando? Tá travando? Era Não. só uma música. Essa música. E aí, alguém viu? Alguém viu o livro? Qual é a cor do livro? Agora escreve. Livro branco, as letras pretas, né? E se eu disser pra vocês que não é, vocês acreditariam? Eu tô dizendo que não é branco. E nem tem letras pretas. Aí vocês provavelmente estão me dizendo, não, o livro é branco e tem letras pretas. Ele não é branco, não. Ele não é branco e não tem listras pretas. E vocês provavelmente insistiriam comigo, dizendo assim, não, ele não é branco e não tem letras pretas. Do meu ponto de vista, não. Que é exatamente o que acontece com a nossa vida. Se vocês olharem para a vida de vocês, é exatamente como esse livro aqui, ó. Vocês estão enxergando um lado do livro. E existe uma lei chamada lei da polaridade, tá? É onde tudo é baseado na nossa vida. Significa que para tudo existe um oposto. Como assim, Felipe? Olha, o que eu tô vendo do outro lado não é o que vocês estão vendo aí.
eu tô vendo um outro lado do livro. Então ele não é branco com letras pretas para mim, porque eu tô vendo o outro lado do livro. E o que que isso tem a ver com a nossa vida? O que que isso tem a ver com a nossa vida? Que para todo ansioso ou para todo depressivo, ou se você se enxerga, ele se enxerga de uma maneira. E ao se ver dessa maneira, por ele se ver dessa maneira, por ele estar sempre preso ou no futuro ou no passado, ele não consegue fazer exatamente isso. Olhar o oposto. É como vocês estivessem olhando para um lado da vida de vocês só. Só um lado da vida de vocês. Como se vocês não conseguissem olhar para o outro lado. Porque se para todo um lado existe se para todo um lado existe um oposto, significa que vocês estão olhando para o lado da ansiedade de vocês. Talvez para o lado da dificuldade ou para o lado da depressão. Nunca mais esqueçam que na nossa vida, no mundo, existe uma lei chamada lei da polaridade. Ou seja, sempre existe um outro lado. Se eu tenho um positivo, eu tenho um negativo. Se eu olho para uma coisa, existe sempre o que está do outro lado dela. Sempre. Isso sempre vai existir. Se eu olho aqui, é porque existe um outro lado aqui. E isso acontece na nossa vida também. Ou seja, quando eu olho para os meus defeitos, eu não consigo olhar para as minhas qualidades. Mas por que não? Porque é impossível duas coisas ocuparem o mesmo espaço. Enquanto vocês olharem para as dificuldades, a mente não vai olhar para o outro lado. Porque a lei da polaridade se aplica para tudo, inclusive para a nossa mente, porque a gente não pensa, dois pensamentos não ocupam o mesmo espaço. Ou seja, se eu penso negativo, eu não consigo pensar positivo, porque não tem como ocupar o mesmo espaço. Mas não significa que ele não exista. Então, quando vocês olham para vocês, ou quando vocês olham para o mundo e vocês pensam negativamente, significa que existe um outro lado. E quando eu penso assim, eu parto a pensar assim, fica muito mais fácil, muito mais fácil mesmo, de eu me tocar que eu estou pensando negativamente. Porque olha só, se vocês carregarem com vocês a ideia de que existe um outro lado sempre, de que sempre vai existir um outro lado, é muito mais fácil de quando vocês se sentirem ansiosos, muito mais fácil de quando vocês se sentirem ansiosos, vocês lembrarem, opa, mas peraí, né? Se eu estou preso no futuro, eu não tenho necessidade de ficar preso no futuro, né? Se eu estou ansioso, qual é o lado oposto da ansiedade? Alguém sabe? Qual é o lado oposto da ansiedade, afinal? O lado oposto da ansiedade é a calma, é o presente, é voltar o foco para o que eu estou fazendo agora, prestar atenção no que eu estou fazendo agora. Sempre isso é possível. Por quê? Porque sempre existe o outro lado. Para cada defeito de vocês, existe uma qualidade. A diferença é que eu não posso pensar os dois ao mesmo tempo, mas ela existe. Então, para cada vez que vocês olham para algo ruim, difícil ou ruim de vocês, existe também o bom do outro lado. Existe algo bom. E, mas Felipe, como eu faço isso? Eu vou passar para vocês no final da aula. Existe a lei da polaridade. Como eu trabalho a lei da polaridade na minha vida? Vou explicar também daqui a pouquinho. como se trabalha a lei da polaridade. E ela é uma das mais importantes da nossa vida. E entender que duas coisas não ocupam o mesmo espaço ajuda muito isso. Por quê? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Dá um pouco de trabalho para mudar e inserir algumas coisas. Sim. Por que dá trabalho, gente? Por que dá trabalho mudar? E olha só, nem todo mundo vai chegar ao final. Por que nem todo mundo chega ao final? Porque a maioria
a maioria acredita que não tem um outro lado, ou a maioria não vê o outro lado, ou ainda não está pronto para ver o outro lado, não está pronto para aprender a viver a própria vida, entende? E não é para todo mundo, e nunca vai ser. Eu posso fazer esse mesmo treinamento por dezenas de vezes. Vai ter gente que vai fazer as dezenas de vezes e não vai melhorar. Por quê? Porque ela vai desistir no terceiro, no quarto dia. Isso é fato, a maioria das pessoas. A gente tem muita gente que olha depois, que prefere não assistir de manhã ao vivo, não vir aqui tirar as dúvidas, para deixar para assistir mais tarde. O efeito é o mesmo? Não, não é. Nunca é o mesmo. Não é a mesma coisa. Porque tu tá assistindo um vídeo gravado. É a mesma coisa que lá no YouTube assistir um vídeo. Ah, mas Felipe, não é a mesma coisa daqui? Não. Não, porque aqui eu forço vocês a interagir. É diferente. Né? Eu forço vocês a interagir. Então, para vocês que estão assistindo o gravado agora, mais tarde, aconselho vocês fazerem de manhã, tá? E interagir. Mas pra gente começar aqui, vamos fazer 2 motivos de gratidão primeiro? Os 2 motivos de gratidão. Eu sou feliz e grato por ter a capacidade de ler e entender livros, pois eles me ajudam a me desenvolver como pessoa. Eu sou feliz e grato pelo café da manhã, porque ele me deixa alegre, feliz e animado para começar o dia. E aí, já escreveram os motivos de gratidão de vocês hoje? Já? Ou ainda não? Se ainda não escreveram, bora escrever, pessoal. Bora escrever os motivos de gratidão. Gente, como vocês se julgam? Como vocês se julgam, afinal? Vocês pararam pra pensar já? Vocês se julgam como pessoas boas ou como pessoas más? Vocês se julgam ansiosos ou calmos e felizes? Mas Felipe, eu sou ansioso. Sim. Tu pode ter os sintomas, mas tu não precisa acreditar se não quiser. Entende que, olha só, vocês já entenderam que para mudar os pensamentos, eu preciso fazer o quê? Para curar a ansiedade, eu preciso mudar o que está lá na base. E o que está na base de vocês? Pensamentos tristes, vocês vivem no futuro. Como eu puxo vocês para a realidade? Inserindo uma comunicação nova. Inserindo uma comunicação. Uma comunicação de afeto, de amor, de carinho. Sobre quem? Sobre vocês. Então significa que a partir de agora vocês têm que falar qual lado de vocês. O que vocês são ansiosos ou que vocês são, ou que você está em paz e feliz. Eu tenho que falar, eu sou ansioso. Ou eu falo, não, eu estou no caminho para a paz e da felicidade. Ou eu sou tranquilo e alegre. Eu sou tranquilo e alegre. Qual é a comunicação de vocês? Que lado de vocês estão vendo? Porque quando vocês falam que vocês são ansiosos, vocês ainda permanecem vendo um lado só do livro. E sabe qual é a maior dificuldade nossa? É que a gente conseguiu olhar o outro lado. Porque se você fala assim, eu sou burra, mas tem um lado de vocês que é inteligente, que vocês são inteligentes. Cara, eu aposto aqui que vocês poderiam me ensinar alguma coisa. Tenho certeza que vocês poderiam me contar uma história na qual vocês poderiam me ensinar alguma coisa. E eu quero que vocês se perguntem agora, o que vocês poderiam me ensinar? Pra mim, Felipe mesmo, o que vocês poderiam me ensinar? Mas se a ansiedade é porque de fato algo pode acontecer de ruim. E por que não ter uma ansiedade para algo bom? Entende que, olha só, a ansiedade, lembra que eu falei pra vocês no início que... Sim, entendi. Entendi, a Kelly perguntou aqui, né? Mas a ansiedade é porque de fato algo pode acontecer de ruim. Tipo, esperando o desfecho de uma situação.
Olha, a gente tem que entender que são dois tipos de ansiedade. Existem. O que gera ansiedade de fato? Entenda? Olha só, vou explicar do início. Se eu olho para minha vida, e o que a gente está mudando aqui é a base de tudo, tá? Se eu olho para minha vida e eu vejo só coisas ruins, o que acha que vai acontecer com vocês? No dia a dia, o que tu poderia esperar? A nossa mente, ela é alimentada. Ou eu alimento os pensamentos ruins ou eu alimento os pensamentos bons. Se eu alimento pensamentos bons, qual é a chance de acontecer algo ruim? Vou dar um exemplo para vocês. Essa garrafa d'água aqui. Vocês acham que primeiro surgiu a garrafa ou primeiro alguém teve uma ideia? O que veio primeiro? A ideia da garrafa ou a garrafa? Qual que veio primeiro? Esse livro, você acha que o autor primeiro teve que pensar para escrever? Ou primeiro veio o livro e depois ele pensou o que ia escrever? Ou primeiro ele teve que ter uma ideia, eu vou escrever um livro? Ou então ele escreveu o livro e depois teve a ideia? Primeiro veio a ideia. Isso significa que para que algo aconteça na minha vida, primeiro eu tenho que pensar. Caramba, Felipe, eu nunca tinha pensado nisso. Então significa que tudo que acontece de ruim na minha vida é porque eu pensei? Sim. É porque eu esperava aquilo. Ah, mas Felipe, eu não esperava um acidente. Pode ser que conscientemente não, mas inconscientemente sim. Os teus pensamentos negativos, a gente só tem consciência em torno de 4, 5, 6% dos nossos pensamentos de um dia. Se 5 a 6% de 24 horas do que a gente pensa, a gente tem realmente de fato consciência, a gente consegue entender o que está pensando, ou perceber o que está pensando. O resto é inconsciente, ou seja, eu nem sei o que eu estou pensando, só estou pensando. Ou seja, se eu começo a pensar negativamente, pensar não é diferente de ter uma ideia de um livro. A única diferença é que para a ideia eu coloquei vontade, ela é positiva. Mas eu precisei pensar. Enquanto eu penso, pode acontecer. E quantas vezes vocês pensaram que tem ansiedade num dia? Quantas vezes vocês passam falando que tem ansiedade e pensando que tem ansiedade? Se igual um livro, ele teve que pensar para ter uma ideia, para poder escrever o livro, significa que se eu penso que eu tenho ansiedade e falo que eu tenho ansiedade, o natural que aconteça é que aconteça cada vez mais coisas que me gerem ansiedade. Sério, sério. Cada vez mais vão acontecer coisas que me geram mais e mais ansiedade. Então, por que serve todos os exercícios que eu passo? Para mudar a base dos pensamentos de vocês. Porque não adianta eu dar um exercício aqui racional só. Tipo assim, dar um exercício, faz isso que a ansiedade vai passar. Não. Eu preciso trabalhar a base dos meus pensamentos. Como? Reforçando a crença de quem eu sou. Se eu passo a acreditar que eu sou uma pessoa alegre, feliz, livre de ansiedade, automaticamente eu começo a ter mais pensamentos bons. Se eu começo a pensar mais coisas boas, ter mais ideias como coisas boas, automaticamente eu deixo de ser um ansioso. Mas eu não mexi na ansiedade. Eu não mexi na ansiedade. Eu mexi aonde? Na base dos meus pensamentos. Porque a ansiedade ela é um vaso bonito, que ela esconde as dores que estão lá atrás. Ela prende a atenção de vocês. Todos vocês chegaram aqui porque eu falei assim, olha, a gente vai trabalhar a ansiedade lá dentro. Se eu tivesse falado assim, eu vou modificar os pensamentos de vocês e por isso você vai ser mais feliz na sua vida. Não faz nem sentido isso. Porque o foco de vocês não é a base dos pensamentos, o foco de vocês é a ansiedade. Mas como é que eu curo a ansiedade de fato? Como é que eu elimino a ansiedade? Trocando a minha base de pensamentos. O que eu mais penso é o que acontece no meu dia a dia.
E então, o que vocês querem que aconteça na vida de vocês? Se o mundo diz que ele é baseado em duas leis, que é a lei da polaridade, que sempre existe um outro lado, então se eu sou ansioso, significa que tem um lado meu calmo, mas eu não estou conseguindo ver. Tem um lado meu que eu sou tranquilo, mas eu não estou conseguindo ver. Por que a gente não consegue ver? Porque para isso a gente tem que botar em prática. O quê? Os exercícios. Felipe, eu faço 2 gratidão por dia. Tu acha que eu devo fazer mais? Deve, eu fazia 10 todos os dias. Todos os dias. Os eu sou, eu devo continuar escrevendo? Sim. Sim, é muito difícil eu trocar os pensamentos. Exatamente. E não tem segredo, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Tem um livro chamado O Segredo. Só que o próprio autor fala que não é um segredo. Porque o segredo é tão sutil, ele é tão simples que ele fala, não é um segredo, é algo que tá aí. A gente só tem que usar. Kelly, a maior ajuda que eu posso dar para vocês é senta todos os dias. Ao invés de fazer 2 motivos de gratidão, faz 10. Ao invés de fazer 2 eu sou, faz 60. Todo dia? Não. Pega um dia e escreve 60 motivos eu sou. Sou feliz, sou alegre, eu sou carismático, eu sou livre da ansiedade, enfim. Dá pra fazer, eu posso ficar falando aqui um montão pra vocês. Eu fiz isso por muito tempo. Depois leia isso todos os dias, né? E o exercício que eu vou passar hoje pra vocês, ele é o exercício da dupla polaridade, ou seja, enxergar o outro lado das coisas. No caderninho de vocês, eu quero que vocês peguem uma folha. Pegar uma folha inteira assim. E eu quero que vocês coloquem um mais aqui do lado esquerdo e um menos aqui. Um mais aqui e um menos aqui. Por que isso? Porque é um exercício de reconhecimento. Eu preciso reconhecer em qual lado eu tô, em qual polo eu tô. Eu tô no meu polo, eu tô vendo o quê? Se eu vejo uma coisa positiva, eu escrevo no lado positivo. Se eu vejo uma coisa negativa de mim, eu escrevo no lado negativo. O exercício é basicamente muito simples. Mas por que todo exercício teu é escrever? Porque todo ansioso, todo depressivo não vive no presente. E a única forma de puxar vocês que existe, prática, rápida, é quando vocês precisam colocar no papel. E aí que está a dificuldade. A dificuldade do exercício não é pensar, é botar no papel. Vocês já perceberam o quanto é difícil? Ou vocês têm facilidade de escrever? Vocês têm facilidade de escrever? Ou é difícil? É como se fosse um diário de bordo. Eu vou fazer o diário de bordo amanhã com vocês. Eu vou explicar como funciona o diário de bordo e a gente vai usar o grupo para isso. Mas hoje eu quero que vocês façam esse exercício. O exercício consiste em dividir a folha no meio, do lado tu bota menos, sinal de menos, e do lado tu bota o sinal de mais. Por quê? Porque se o mundo é baseado em 2 polos, para cada coisa ruim que eu tenho uma coisa boa. Ou seja, para cada defeito que vocês acham que vocês têm uma qualidade. Se vocês quiserem, podem até colocar em cima. No menos vocês botam defeitos, no outro lado qualidades. E não é para se julgar aqui agora. Vocês têm que entender que nenhum exercício que a gente passa aqui é para se julgar. É só para fazer. Ai, Felipe, eu só tenho defeito. Então coloca tudo que é defeito. Coloca tudo que é defeito. Tudo. Não se julga. Vai lá. Se a tua mente vem um pensamento assim, ai, que idiota que eu sou. Vai lá e coloca. Sou um idiota. Ah, Felipe, vem um pensamento que eu sou burra. Então vai lá e coloca, eu sou burra. Ah, veio um pensamento aqui que... Veio um pensamento aqui... Bom. Vai lá e coloca. Tá, mas o que eu faço com os pensamentos ruins? Substitui. Porque se você não se julga, você vai escrever os negativos. E quando você escrever os negativos, eu sou burra. Não, peraí.
Essa é a lei da polaridade. Aí vocês vão começar a se tocar. Sabe o que que eu fazia na minha mão? Na minha mão aqui, no começo? Eu colocava um maisinho aqui em cima, assim, sabe? Aqui, ó. Eu colocava um mais, sinal de mais. Por quê? Porque pra mim lembrar que quando eu vinha um pensamento ruim, eu falava, opa, se eu tenho um pensamento ruim é porque tem um pensamento bom. Porque o segredo da vida não é... O segredo da vida não é só querer pensar coisas boas. O segredo da vida é quando vem um pensamento ruim, tu saber agir. Dizer assim, veio um pensamento ruim aqui. Qual é o meu outro lado? O que que eu tenho de positivo? Mas eu sou burra. Não, mas eu sou burra. Posso não saber muito sobre isso. Mas para outras coisas eu sei. Eu não sei muito bem português e matemática. Mas eu sei cozinhar. Eu amo cozinhar. Eu sei muito bem cozinhar. Dando um exemplo, tá, gente? Eu não sou muito bom escrevendo. Eu não sou muito bom, tá? Eu, Felipe, a minha didática, a minha letra não é nada bonita. Nada. Mas eu sou muito bom orador. Eu gosto de falar. Eu tenho uma facilidade imensa. Então eu não me foco muito em escrever. Eu me foco em entregar por aqui. Se eu fosse um bom escritor, eu estaria escrevendo um livro. Eu não estaria fazendo live, fazendo aula. E aí as pessoas falam, é verdade, faz sentido. Claro. Porque tu tem que ir pelo lado que tu tem facilidade. Não adianta querer remar contra a maré. Agora, o que que tu tem que saber? Quais são teus defeitos e quais são tuas qualidades. Porque isso te traz para o presente. E quando tu começa a saber disso, vocês vão ver que a ansiedade de vocês começa a ir embora. Nossa, Felipe, é muito exercício. É muito exercício. Por quê? Porque tem que ser massivo. E aí quem é resiliente, diz assim, lembra que vocês assinaram um contrato lá no início comigo e com todo mundo que está aqui. E com vocês principalmente. De que eu vou fazer o que tem que ser feito. Foda-se. Foda-se o que acontecer. Não interessa o que acontecer, eu vou fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque viver sem ansiedade não tem... É outro nível de vida, sabe? É muito bom. Eu falo isso porque eu fui ansioso já. Eu fui ansioso de me dar ataques. De parar no chão. Então, assim, gente, não tem segredo. E eu vou recomendar um livro para vocês hoje que eu gostaria que vocês lessem. Mas antes de eu recomendar o livro para vocês, o exercício. Entenderam o exercício? Coloca assim aqui se vocês entenderam o exercício e como ele consiste. É muito simples o exercício. De um lado, eu já vivi sem ansiedade. Nossa, exatamente. Calma que a gente vai trabalhar ainda, tá? Vai trabalhar, tem mais exercício aqui pela frente. Mas olha só, de um lado da folha, divide a folha, uma folha no meio, assim, né? De um lado vocês vão escrever o que vocês acreditam que sejam os defeitos. Quando vem um pensamento ruim, você bota lá. E do outro lado, vocês substituem por um pensamento bom. Felipe, fazer isso quanto? Cara, faça. Não fica perguntando o quanto. Não fica botando impasse na tua vida para melhorar. Não põe limite, sabe? Não deixa a ansiedade nessa hora dizer assim, não vai dar certo. Ué, peraí, se eu pensei que pode não dar certo, é porque pode dar certo. Lembrem da lei da polaridade. Sempre existe um outro lado. Então se eu pensei que pode não dar certo, significa que pode dar certo. Vocês pararam para pensar que cada coisa que talvez vocês pedem, vocês falam assim, que pode não dar certo, pode dar certo? Olha, cara, como é doido quando a gente começa a pensar assim. A gente fala, quer dizer que tudo que eu acho que é impossível é possível? Mas Felipe, é impossível eu viajar para os Estados Unidos de férias. Tem certeza? Pode ser impossível agora, mas não para sempre. Então se tu pensar que, então significa que é possível? Cara, automaticamente tu começa a mudar. Cara, que eu nunca tinha pensado, é possível. A gente nunca sabe se amanhã talvez tu vai arrumar um outro trabalho, vai que tu conhece alguém. O mundo é cheio de possibilidades. E aí, ao invés de ficar preso na ansiedade, tu começa a enxergar,
Cara, então é possível eu conhecer outros países? É possível. Vai que tu arruma um outro trabalho, vai que tu encontra uma oportunidade, a gente nunca sabe o que espera. Vai que tu encontra alguém. Se tu pensa positivo, a chance de acontecer é número, é muito grande. E aí tu começa a ficar feliz com aquilo. E quando eu começo a ficar feliz com algo, quando eu começo a ficar feliz com algo, quando eu tenho um pensamento bom sobre algo bom e eu tenho um sentimento de felicidade, tem quase que 100% de chance de acontecer. Porque é assim que as coisas funcionam. Lembram? Antes de alguém criar uma garrafa, ele precisou pensar como ela era. E depois ela veio para o plano real, que a gente chama, para o nosso mundo. O cara foi lá, pensou, desenvolveu e fez. Mas ele teve que pensar primeiro. E quando ele pensou, ele falou, cara, garrafa. Ele não ficou, uma garrafa. Não, ele estava entusiasmado. Ele falou, cara, uma garrafa. Quando Napoleão Hill escreveu um livro, ele fala assim, cara, quando veio a ideia do livro, que o Andrew Carnegie me disse, olha, eu quero que tu escreva um livro, eu falei, eu fiquei fascinado com o livro. Eu estava tão feliz, que eu não escrevi um livro, eu escrevi dezenas de livros, porque ele tem dezenas de livros, né? Ele escreveu muito rápido os livros. Por quê? Porque ele começou a pensar nos livros positivamente, e o quanto ele estaria feliz por estar escrevendo aqueles livros. E aí, você acha que existe ansiedade na cabeça de uma pessoa assim? Não existe. Por quê? Porque ele olhou o oposto da vida dele. Ele podia ter olhado para escrever aquele livro e ter pensado assim, pro oposto. Qual é o oposto de escrever um livro e ser feliz? Ou olhar para dizer, eu vou escrever um livro e falar, leva muito tempo. Não, livro, pensa, 500 páginas, ele tem um livro de 1000 páginas. Não, escrever 1000 páginas, isso vai levar 2 anos. Não, quando o Andrew Carnegie pediu para ele escrever um livro, ele pediu como ele queria que escrevesse o livro. Esse livro levou 20 anos para ser escrito, porque tem toda uma pesquisa por trás. 20 anos uma pessoa para escrever o mesmo livro. Vocês têm noção? Então, assim, ele tinha mais motivos para olhar para o lado negativo das coisas do que para o lado positivo. Mas o que aconteceu? Aí vocês vão entender que na vida de vocês tudo funciona pela lei da polaridade, ou seja, sempre olhando para um lado ou para o outro. A gente não tem como olhar para o mesmo lado do mesmo livro. Por quê? Porque vocês estão olhando aqui e eu estou olhando aqui. O livro tem sempre 2 lados. E a gente tem que escolher qual lado da nossa vida a gente quer olhar. Aí o que acontece? Ele podia ter todas as opções de dizer, meu Deus, 20 anos lendo um livro? Não, muito difícil. Muito difícil, eu não vou fazer isso não. 20 anos da minha vida para escrever um livro, não. Daqui 20 anos o livro não faz nem sentido. Cara, mas pelo contrário, ele olha assim, 20 anos, eu vou ter que entrevistar mais de 500 pessoas, porque ele entrevistou 500 milionários do mundo, né? Pense em Riqueza, é o nome do livro, depois eu posso passar para vocês. Mas tem outros, calma, não é esse o livro não. Então ele olhou pro lado positivo da coisa. Ele olhou assim, cara, eu vou entrevistar mais de 500 milionários, as 500 pessoas mais ricas do mundo. Eu vou passar anos e anos viajando só para escrever esse livro que alguém financiou. Ele começou a olhar as coisas boas. Falou, cara, isso pode ser um sucesso? Pode não, vai ser um sucesso, imagina. É o segredo de enriquecer. Tá dentro desse livro. E ele passou 20 anos escrevendo o segredo das pessoas mais ricas do mundo. E eu leio esse livro todos os dias, eu estou lendo ele pelos últimos 3 anos, todo santo dia. E minha vida tem mudado assim. Mas esse não é o livro que vocês vão ter que ler agora. Mas no futuro eu vou deixar vocês ler esse livro, eu vou explicar como funciona e vocês vão ler. Então fica aqui até o final. Agora, vocês entendem que vocês têm sempre um outro lado da moeda. Quando vocês olham para algo, é difícil, lembrem que tem um lado fácil. Quando vocês acordam de manhã e vocês olham para o exercício, olha só como é doido, tá? Alguém falou antes aqui que era difícil para fazer, né? Alguém falou aqui, dá um pouco de trabalho. Opa, qual é o outro lado? Não, tá fácil me livrar da ansiedade. Porque tem gente que vai olhar e vai achar que é difícil, mas tem gente que vai olhar e vai dizer, cara, é muito fácil. Eu tô tomando remédio há 15 anos e sofro. Sério, é só isso que eu tenho que fazer?
Não, então é fácil, eu vou fazer porque é muito simples. Mas vocês têm uma escolha. Entende? Sempre tem uma escolha. Sempre. Só que qual que é a parte difícil disso? É olhar para o outro lado. Porque olhar para o outro lado precisa de determinação. Mas ela existe. O outro lado existe. O outro lado sempre existe. Conseguiram entender? A Kelly já falou, já estou fazendo. É isso aí, Kelly, parabéns. Parabéns. Compreendem que sempre existe o outro lado? Usem a folha para fazer o outro lado. Enquanto vocês olharem para o lado da ansiedade de vocês acharam que é difícil melhorar, vocês entendem que tem um lado fácil esperando vocês? Cara, Felipe, eu nunca tinha pensado nisso. Pois tem. Levem isso como regra, porque a gente não precisa saber muita coisa na vida. A gente só precisa saber o que precisa saber. Só. A gente não tem que carregar um mundo de informação. Só tem que carregar as informações que precisam no momento. No momento, a informação que vocês precisam é fazer os exercícios e entender que a vida tem sempre tem sempre dois lados. O lado que vocês podem olhar e achar que é ruim e o lado que vocês podem achar que é bom. A Kelly falou que adora escrever. Que bom, escreva. Entenda que sempre tem o lado positivo de tudo. Sempre tem coisas que vocês gostam de fazer. Se foca nas coisas que vocês gostam. Se vocês são ansiosos, lembra que existe um lado de vocês que não é. Vocês acham que eu não tenho ansiedade? Óbvio que sim. Um dia antes de viajar eu fico ansioso. Eu não durmo direito. Eu tô ansioso. Mas eu não deixo isso me afetar. Porque daí eu fico pensando assim, eu tô ansioso, mas tô feliz. Por quê? Porque é bom ficar um pouco ansioso antes de viajar. Eu também não preciso ser aquela pessoa neutra, perfeita. Não. Mas eu sempre penso assim, tem um outro lado. Tem o lado que eu tô ansioso, mas eu tô feliz pela ansiedade. Imagina tu casar e não sentir ansiedade. Tu vai casar e tu não vai ter ansioso. É óbvio que tu vai ter ansioso. Isso é bom. Mas tu pensa assim, eu tô ansioso, mas tô feliz. Aí eu começo a pensar coisa boa. Nossa, a viagem vai ser legal, vou parar no meio do caminho, a gente vai parar naquele restaurante, a gente vai chegar lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu construo uma imagem boa sobre aquilo. Agora, quando eu começo a pensar, é difícil. Felipe, escrever 2 motivos de gratidão já é difícil. Imagina escrever 10. Mas daí tu pode olhar assim. Se 2 motivos de gratidão já faz diferença, imagina 10. O quanto isso vai fazer a diferença na minha vida? Que doido, né? Vai fazer muita diferença na vida de vocês. Absurdamente muita diferença na vida de vocês. E aí vocês falam, caraca, é verdade. Mas é difícil. Não. Difícil é sofrer. Fazer exercícios é fácil. Tem uma técnica chamada técnica da bundinha. Senta a bundinha na cadeira e decide assim, não levanta enquanto não termina. Vou fazer. Porque sabe o que é mais difícil pra mim aqui? Não é passar os exercícios. É convencer vocês a continuar fazendo. O mais difícil de tudo aqui é convencer vocês a continuar fazendo os exercícios. Então façam os exercícios. E olha só. Olha só, presta atenção nisso aqui. Todos temos qualidades divinas. Todos temos qualidades divinas. Mas a gente precisa procurar e encontrá-las. Ou seja, todos nós temos qualidades divinas, mas a única coisa que a gente tem que fazer é procurar para achar. O que é isso? Isso é bíblico, tá, gente? É um versículo na Bíblia. O mais difícil é aprender a se conhecer. E o mais fácil é encontrar os nossos próprios erros. Caraca, olha só que doido. Não sou eu que estou dizendo. O mais difícil é aprender a se conhecer. E o mais fácil é encontrar os nossos próprios defeitos. Porque se julgar é fácil. Se julgar é muito fácil. Mas todos nós temos qualidades. Procure então e encontrarás. Procure-as e encontrarás. O que é o procurar? Muito simples. Folha de papel dividida no meio. Se eu me julgo,
é porque eu tenho uma coisa negativa. Se eu tenho uma coisa negativa, eu lembro que o mundo é baseado por uma lei da polaridade. Você fala assim, opa, se eu tenho negativo, eu tenho positivo. Eu posso não ter facilidade em falar aqui, mas eu tenho facilidade em escrever igual a Kelly. Eu posso não ter facilidade em escrever, mas eu tenho facilidade em outras coisas. Ah, mas então eu não vou escrever? Não, vai escrever. Porque escrever é quando vocês ficam no presente. Coloca uma música tranquila, faz um café, cheira o café. Vocês estão fazendo exercício do café da manhã? Parar, sentar, cheirar o café, escrever. Ah, Felipe, não sai nada. Eu não consigo fazer os motivos de gratidão. Você tem cabelo? Muito obrigado por ter cabelos. Por quê? Porque eu posso me arrumar sempre que eu quero. Muito obrigado por ter os meus olhos. Por quê? Porque eles mostram o quanto o mundo é belo para mim. Obrigado por eu poder ouvir tão bem. Por quê? Porque eu posso ouvir música calma, isso me ajuda a melhorar. Porque eu posso ouvir o som do mundo. Olha quanta coisa boa. Obrigado por ter minhas pernas. Porque elas me levam para onde eu quiser chegar. Obrigado pelas flores, pelos pássaros. Gente, obrigado pela água, pela chuva, pelo sol. Olha mais os detalhes da vida. Fiz 20 motivos de gratidão agora. Uau! Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. Parabéns mesmo. Então assim, carreguem com vocês o fato que a vida sempre tem um outro lado. Vocês têm a opção de olhar para o que é negativo, mas vocês têm a opção também. Vocês não têm que evitar olhar para o lado negativo de vocês. Não é que vocês tenham que fazer isso, tá? Vocês não têm que fazer isso. Vocês não têm que olhar só para o lado negativo de vocês. Não é que vocês têm que evitar olhar para os defeitos de vocês, porque a gente sempre acha que eu não posso pensar negativo. Não! Não é que eu não posso pensar. Às vezes eu também penso negativo. Quase que boa parte do meu tempo. Qual é a condição aqui? A condição é que eu penso assim, existe um oposto. Existe um oposto. Eu posso não ser bom agora, mas se eu continuar fazendo, eu vou começar a ficar bom, as pessoas vão começar a me admirar e aí eu fico alegre, eu começo a ficar feliz por isso. Ou vocês acham que eu nasci sabendo o que eu tô passando pra vocês? Não, cara, não. Vocês podem ser ansiosos agora, mas não significa que vocês permanecerão ansiosos, porque tem um lado de vocês que grita felicidade. Fala, cara, é isso aí. Posso fazer. Tem um lado que eu sou feliz, eu já fui assim, vou continuar sendo assim. Logo serei feliz de novo. Mas continue fazendo os exercícios, principalmente gratidão e eu sou. E os detalhes da vida. Respira os detalhes da vida. E olha, folhinha no meio, coloca o que tem defeito no lado, traduz esse defeito para algo bom. Que não sempre existe um outro lado. Enquanto vocês estão olhando um lado de algo é porque existe o outro. Eu não consigo ver esse lado, eu só consigo ver aqui. E vocês não conseguem ver aqui, vocês só veem aqui. Então, gente, lembrem da frase. Procurais e encontrarás. Procurais e encontrarás. Se estiverem tristes, sempre lembrem que do outro lado existe alguém que ama vocês. Pode ser ninguém que vocês conheçam, mas eu garanto que Deus ama vocês. Se vocês se sentirem sozinhos, lembrem que vocês têm um outro lado. Opa, se eu estou vendo o meu lado que eu estou só, é porque no meu outro lado tem alguém. E esse alguém é Deus. Tem eu, tem Raíssa, tem Kelly. Quem mais aqui tem? Quem mais está aqui? Tem a Maria Lúcia, tem a Vaneide, tem a Jéssica. Viu? Vocês não estão sozinhos. Nunca vão estar. Sempre existe um outro lado. Ah, mas Felipe, hoje eu não tenho dinheiro. Mas tem um lado teu que vai conquistar dinheiro. Se for o caso. Ah, Felipe, hoje eu não tenho financeiro. Tem um lado de vocês que vai gerar renda financeira, porque vocês não estão olhando para ele.
Provavelmente vocês estão indo pro mercado e quando vocês estão fazendo as compras, ao invés de vocês dizer que nossa, como é fácil vir aqui pegar, é só trocar pelo dinheiro. Vocês talvez estejam reclamando, nossa, como tá caro. Vocês olharam pro lado de quanta gente teve que botar a mão pra mercadoria chegar até o mercado e vocês só ir na prateleira pegar? Eu não tô falando só do cara do mercado, eu tô falando do cara lá da roça, que plantou o grão antes do cara da roça. O cara que teve que plantar pro outro plantar. Teve que fazer o adubo, teve que fazer a máquina, o trator. Que loucura se a gente for pensar o que teve que fazer para levar um pão na mesa de vocês. E aí vocês só foram ao mercado, pegaram o pão, compraram, deram em troca lá 2, 3, 4, 5 reais pelo pão. E vocês, nossa, subiu o pão de novo. Tá aí o outro lado disso. Cara, tá aqui, imagina só eu ter que plantar o trigo e colher, fazer o pão ainda. Eu ia passar produzindo comida, porque não tem como, eu não ia conseguir trabalhar mais. Não tem como. Vocês olharam que tem um outro lado disso? O lado que, cara, obrigado por eu estar conseguindo comprar comida. Ah, mas Felipe, eu tô sempre sem dinheiro, mas o problema não é o mercado, não é o governo. O problema é que vocês não estão conseguindo olhar pro lado de vocês que faz mais dinheiro. Porque se eu consigo, vocês conseguem. Isso é fato. Mas eu já pensei igual a vocês. Eu sei como vocês fazem. Quando eu reclamo por algo, eu afasto aquilo de mim. Se eu vou no mercado e eu afasto pela comida que eu compro, você acha que você vai ter facilidade em comprar comida? Não, porque eu também entendo que aquilo é ruim. Tudo que vocês olham como reclamar. Se vocês reclamarem sobre a água, a mente de vocês vai entender que aquilo é ruim. E automaticamente ela vai dizer, opa, vamos evitar. E aí vocês vão no mercado, vocês olham pro mercado, aposto que já fica triste. Meu Deus. Olha pro mercado e já fica, não tem que ficar alegre, tem que ficar feliz. Mas eu explico isso pra vocês amanhã. Eu vou entrar nessa conversa pra vocês. Por quê? Cara, continuem fazendo exercício de gratidão. Vocês entendem como é doido? Eu vou no mercado e me sinto feliz. Imagina só ter todo aquele montão de comida para poder comprar. Tá, mas Felipe, onde é que tem que estar meu foco? Meu foco tem que estar em me manter bem, porque se eu estou bem, eu consigo gerar mais dinheiro. Eu posso comprar mais comida. Vai por mim, vocês vão chegar a um ponto da vida, vocês vão ter dinheiro para comprar tanta comida que vocês nem vão conseguir comer tudo. E ainda bem, né? Senão vocês iriam engordar. Então, gente, olha só o que eu quero dizer pra vocês. Um bom dia, sigam os exercícios à risca. Lembrem-se que sempre é a lei da polaridade, sempre existe um outro lado para tudo do que vocês fazem. Sempre tem um outro lado. Para cada defeito, uma qualidade. Sempre, sempre, sempre. Talvez as coisas não sejam tão boas hoje porque vocês ainda não sabem olhar para o outro lado. Sempre tem coisa boa. Sempre, sempre. É o exercício da folhinha, né? Positivo e negativo. Ali fazendo. Tá? Quais são os meus defeitos e quais são as minhas qualidades. Quanto mais isso ficar claro para vocês, melhor. Quanto mais ficar claro para vocês, melhor para vocês, tá? Mais vocês vão ter o controle sobre as coisas. Então, menos ansiedade vocês vão começar a ter. Todos os exercícios aqui são para vocês puxarem vocês pro presente. Por isso tem que escrever, tá bom? E, gente, obrigado por estarem aqui no feriado. Gratidão. Um abraço no fundo do coração de vocês. E bom feriado. E amanhã de manhã a gente tá aqui de novo. Combinado? Amanhã de manhã, mesmo horário, tô aqui com vocês de novo pra gente continuar. A gente já vai pra qual? Amanhã hoje é o sexto dia amanhã, né? Sexto? Isso? É isso aí, sexto dia amanhã. É isso aí, sexto dia amanhã eu tô aqui com vocês. Um beijo, gente. Deus abençoe vocês. E até amanhã. Um bom sábado, aproveitem. Façam um exercício. Coloca uma música calma, um cafezinho e façam. Show? Um abração. Até, gente.